o sistema límbico é uma região dentro do nosso cérebro que tem algumas estruturas que são responsáveis pelas nossas emoções, né? Tanto que é chamado também essa região de cérebro emocional. Então, essa região é responsável pelas nossas emoções, pela nossa memória e pelo nosso comportamento. Então, por exemplo, você vai num velório, onde está todo mundo triste, chorando, aí você vai entrar lá e vai ficar dando gargalhada? Não, porque o seu sistema límbico, ele te orienta naquele momento que mesmo que você esteja com vontade de dar risada, você não vai dar risada, né? Então, quem dá para nós parâmetro de caráter, de comportamento e de lembrança é o sistema límbico. Então, quando você vai usar a cromoterapia, né? Quando você coloca a pessoa na maca, vai alinhar os chakras dela, já começa com alinhamento de chakra. Quem está absorvendo esta luz e acionando todos os mecanismos de defesa que nós temos, né? Independente da gente acreditar ou não, esse sistema, nós nascemos com ele, é o sistema límbico. Tá? Então, por exemplo, o sistema límbico vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Quando nós temos lá os 7 chakras, né? Quem estiver vendo essa live pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez a palavra chakras são centros de energia que estão no nosso corpo, mas que nós não enxergamos, porque está no nosso corpo sutil, né? Se alguém disser assim, como assim corpo sutil? Vou dar um exemplo simples que acontece com todo mundo. Você está num ambiente assim, de repente, você sente um arrepio. Você tem a percepção de que parece que alguém passou por ali, né? Esse corpo sutil que você sente que parece que alguém encostou, mas que você não está vendo, né? Esse é o corpo sutil. O fato de você não enxergar não significa que não exista. O exemplo que eu dou é exatamente o exemplo dos elétrons, né? Então, se você descascar um fio lá na tomada, você não vê os elétrons, mas se você colocar o dedo, te dá um choque, né? Então, os chakras são centros de energia que ficam em lugares estratégicos no nosso corpo, por onde entram as cores. E o sistema límbico, né? Uma das estruturas que compõe o sistema límbico, que é responsável pela nossa memória, sabe que, por exemplo, o raio verde vai entrar aqui pelo chakra cardíaco. Então, quando você está alinhando os chakras, você está simplesmente acionando esse sistema límbico. E como é que ele sabe? Como é que o nosso sistema límbico sabe? Porque o nosso Criador, quando nos criou, já fez todas as conexões, deixou todas as estruturas preparadas, né? Com a memória positiva. Eu sempre falo muito sobre memória positiva. Quem me acompanha já sabe disso. Eu sempre falo que o raio amarelo estimula a memória positiva. E é verdade, né? Claro, todos os raios estimulam a memória positiva, porque as nossas células, elas foram desenvolvidas para serem mantidas, né? Através da luz. Então, quando a luz entra no nosso corpo, a gente não precisa falar assim, espera aí, luz, que eu vou levar você até onde você tem que chegar. Não precisa. As nossas células, né, o nosso sistema límbico, ele trabalha muito bem para
acionar essa memória e essa luz chegar onde tem que chegar. Por isso que eu sempre oriento a fazer o alinhamento dos chakras como primeira medida para qualquer tratamento, né? Então, alinhou os chakras, ou seja, você estimula esses chakras, que são esses centros de absorção de luz, a começar a absorver aquela luz, né? A gente não consegue viver sem luz. Então, eu já peguei casos assim que a pessoa tinha um chakra só funcionando e a pessoa estava extremamente doente, tanto física quanto emocional. Então, alinhar os chakras é a mesma coisa que uma pessoa está com a boca com esparadrapo e ela não consegue comer. Você tira o esparadrapo, a pessoa começa a comer, né? Então, quando você alinha esses chakras, você coloca eles para girar na intensidade ideal. Pensa num ventilador, né? Quando o ventilador ele está girando, sentido horário, não sai um ventinho, então você está emanando. Quando ele está girando sentido anti-horário, não está sugando, você está absorvendo. Então é normal, ora o chakra girar anti-horário, ora horário, porque nós recebemos e doamos energia para o meio, né? E isso é muito bom, é uma troca que nós fazemos, isso é natural em nós. Agora, esse mecanismo de dar e receber não pode parar. Se você começa a receber um monte de maçã na sua casa e você não dá para ninguém, vai chegar uma hora que vai começar a estragar essas maçãs, você não vai dar conta de comer tudo. Agora, se você recebe e doa parte dela, né? Aí você sempre vai ter maçã fresquinha. Então, os chakras, eles são as bocas que comem luz, como eu sempre explico. E quando você coloca, seu paciente deitou lá na maca, você vai alinhar os chakras, né? Se os chakras pudessem falar, eles iam falar: ai, que bom que você está estimulando esse mecanismo que é natural em mim, né? O sistema límbico está feliz agora, porque ele precisa dessa energia para ele poder acionar nas pessoas o bom caráter, a memória positiva e controlar as emoções. Tem um protocolo para alterações emocionais lá no curso que é sensacional. Porque como é que eu vou ser feliz se eu tiver com uma descompensação emocional? Claro que envolve milhões de coisas, milhões de situações, um desequilíbrio emocional. Não é somente um desalinho de chakra. Mas os chakras estando alinhados, o indivíduo ele tem mais condições para ele criar forças, né? E resolver uma situação. A pessoa ela fica em condições de tomar uma decisão. Por que isso? Porque cada comprimento de onda vai trabalhar numa região específica do sistema límbico, né? Então, por exemplo, se eu fechar o meu chakra coronário, não vou receber mais o raio violeta, que entra pelo chakra coronário. Como que eu vou ficar? Vou ficar uma pessoa que vou me magoar com facilidade. Qualquer raiva que eu sentir, esse sentimento da raiva vai se transformar numa emoção que vai fatalmente me adoecer, né? Eu vou ficar com um problema seríssimo de fígado, posso até ter um AVC, porque aquele raio que iria equilibrar a minha emoção para que eu consiga resolver as minhas emoções, eu não estou sentindo, eu não estou recebendo, né? Então é até desumano eu querer que alguém tenha um comportamento altruísta, um comportamento calmo e tranquilo, se os chakras não estiverem alinhados.
E o que eu estou falando é a mais pura verdade, tanto que o SUS, o Sistema Único de Saúde, reconheceu como terapia a cromoterapia.